presença. Vamos dar início à audiência pública para discutir com a sociedade barretense e com as autoridades competentes as metas e os objetivos imediatos, a médio e longo prazo, a serem adotados para o uso racional e conservação dos mananciais superficiais e subterrâneos, a preservação efetiva das nascentes, bem como medidas para assegurar a plena capacidade de fornecimento de água da população do nosso município. Eu gostaria só de esclarecer que essa sessão deveria até ser presidida pelo vereador Paulo Correia, mas o mesmo passou por uma cirurgia e não pôde comparecer. Então, darei início aos trabalhos, convidando para compor a mesa como debatedor o senhor Luiz Antônio Batista da Rocha, consultor de recursos hídricos e auditor ambiental. Cláudio Dayer Garcia, engenheiro responsável pelo escritório de apoio técnico do DAEE, Departamento de Água e Energia Elétrica, e secretário executivo do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pardo Grande. Silvio de Brito Ávila, superintendente do SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Marco Antônio Carvalho, secretário municipal da Agricultura e do Meio Ambiente. Gostaria de convidar também para sentar às mesas junto com os vereadores, o senhor Dr. José Henrique de Freitas, advogado ambiental, Davi Faleiros, diretor da CETESB, João Amadeu Jaqueto, ex-secretário do Meio Ambiente, Ronaldo Luiz de Ávila Câmara, secretário municipal do Planejamento e Desenvolvimento Territorial, Leônio Wilman, diretor técnico do SAI, e Ciro Vieira Pena, do Sindicato Rural. Passar o vídeo do vereador Paulo Correia. Boa noite a todos. Primeiro, pedir desculpas pela minha ausência nessa audiência pública. Questão de saúde, uma antecipação de uma cirurgia que estava previsto mais adiante. Mas eu agradeço o presidente da Câmara, André Rezec, que aceitou a responsabilidade de coordenar essa audiência, que é uma preocupação dele, de todos os vereadores, de toda uma sociedade, a questão hídrica do município de Barretos. A crise hídrica chegou no município de Barretos. Rebaixamento do Ribeirão Pitangueiras. E a questão dos poços profundos, tanto da Via das Comitivas, como do poço do Dom Bosco. Causa preocupação é a falta de água. Esse é um dos motivos que levou a Câmara a aprovar um requerimento de minha autoria para discutir a questão hídrica do município de Barretos. Captação de água superficial. Nós temos aí o Ribeirão Pitangueiras, que abastece 50% da população barretense. Será que estão sendo investidos recursos para a preservação das nascentes? A propriedade rural está recebendo recurso, o produtor rural está recebendo algum benefício para cuidar da nascente com relação à água subterrânea. É verdadeira a afirmação que o aquífero Guarani está sendo rebaixado no município de Barretos? É verdadeira a afirmação que a Fazenda Guanabara tem mais de 10 outorgas para captação de água subterrânea? Se é verdadeira, quem fez essa outorga? O DAEE ou o DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral? Questionamentos foram feitos. Peço desculpas novamente de não estar presente na audiência pública. E eu tenho certeza que vai transcorrer dentro da normalidade e quem vai ganhar com isso é o município de Barretos e futuras gerações. Eu agradeço o pronunciamento do vereador Paulo Correia, estimo melhoras, ele passou por uma cirurgia recentemente. Eu acho que passar inicialmente ao diretor da EA. A pergunta dele com relação aos postos da Fazenda Guanabara, se falar para mim que são 10, eu não tenho esse acompanhamento, entendeu? O que eu posso dizer é que aquela vez que o DNPM esteve aqui, eles foram um pouco arbitrários, tanto que na justiça a Cutrale conseguiu reverter porque tinham sido lacrados os postos dele. Diferentemente da história do SAI quando foi lacrado. Porque se a água é termal e ela é como água quente, é DNPM. Mas se ela foi, que nem o SAI, se ele resfriou a água e distribui para a população, não é no DNPM, aí é com o DAE.
e você não consegue misturar as duas coisas. Pode parecer que é absurdo, mas você não consegue. O mesmo poço, se você captar 100 metros cúbicos hora e você quiser falar 50, eu vou resfriar e vou distribuir para a população, e 50 eu vou para termal, não pode, a legislação não permite. Tanto que quem concede para água termal, não tem legislação, não consegue. Você não consegue fazer isso aí. Nós tentamos tudo quanto é jeito, quer dizer, foi lacrado lá, e o SAI só pode ter aquela água para distribuir para a população. Então, eles podem. Eu, particularmente, eu não gostaria de abordar isso, mas eu, particularmente, acho que nós não podemos falar com segurança que podemos conceder todas essas outorgas e que nós não vamos ter problema no futuro. Tá? Só o tempo é que vai dizer. Nós podemos ver o exemplo de Ribeirão Preto. O Ribeirão Preto é onde aflora o Guarani e onde aflora o Guarani, quer dizer, você tem que ter muito mais preocupação com contaminação e tudo mais. Ribeirão Preto só capta água no Guarani, não capta água superficial, e eles têm um cone de rebaixamento. Se você olha lá, principalmente na região central, onde foi aumentando a população, você tem que ele foi rebaixando, então eles não têm, o consumo deles é excessivo. O que significa isso? Que a natureza não está conseguindo repor aquilo que o homem está tirando. Quero apenas fazer duas considerações. O primeiro, quero fazer o registro que o professor Luiz de Bernardo estava hoje em Barretos, juntamente com os dois técnicos dele, o Paulo e a Ângela. Eles iam vir aqui à audiência, mas por problemas particulares ocorridos de última hora, ele saiu do SAI, era por volta de 6h30 da tarde. Mas eu tive o prazer de ficar a tarde inteira conversando com ele sobre todo o sistema de Barretos. E o projeto de Barretos é elaborado por ele. E eu fiquei muito feliz porque a administração está furando um novo poço e estamos também fazendo uma captação superficial. E isso faz parte do problema do projeto do professor. E o professor deixou bem claro, como o Silvio teve a oportunidade de frisar aqui ontem, e o Guilherme também colocou lá no Grêmio, que hoje nós precisamos partir de um sistema híbrido. Não adianta a gente só pensar em captação superficial, porque, historicamente, nunca ocorreu o que aconteceu com o Pitangueiras aqui esse ano. E, independente de todos os problemas que aconteceu, não só aqui na nossa região, mas a nível de Brasil, o Pitangueiras conseguiu suportar bem aquele problema que nós passamos aqui. Foi decretado o racionamento de água no município, mas vale a pena até o registro, foi rapidamente percebido pela população que colaborou muito com a diminuição do consumo. Isso foi primordial, porque a gente não tivesse que estender, tomar medidas mais drásticas e parar o fornecimento no meio do dia. Com relação às indagações que o vereador Paulo Corrêa fez, do rebaixamento do aquífero Guarani, o Rocha foi muito feliz quando abordou, no início da palestra dele, no início das considerações dele, que o poço Comitiva dava 450 metros cúbicos por hora e o poço Barretos 2, 500 metros cúbicos por hora. Isso, quando começou a fazer o funcionamento, realmente retirava toda essa água de lá. Só que o que nós observamos? Nós observamos, o tempo nos mostrou. Nós estávamos passando por um rebaixamento entre 5 a 6 metros ano do aquífero. Então, diante do que o Rocha falou, para quem não conhece, o poço tem 1.000 metros de profundidade aproximadamente, e ele é encamisado, de cima até lá embaixo. Só que a câmara de bombeamento dos poços vão só até 200 metros. Por quê? Quando se executou os poços lá na década de 90, final da década de 80, início de 90, achava-se que isso aí estava ótimo, porque o nível estático do poço era aqui em cima. E isso aí, com o tempo, foi rebaixando, nós tivemos que entrar, como o Rocha frisou bem também, na câmara maior. Porque, para quem não sabe, eu vou falar as medidas mais convencionais. Os primeiros 200 metros, ele tem 20 polegadas, 50 centímetros de diâmetro.
Depois ele diminui para 17,3/8. E assim por diante, até chegar em 8 polegadas lá embaixo. Hoje nós já estamos na câmara de 17,3/8. E o tempo nos mostrou o seguinte, que nós diminuímos a quantidade de água e o tempo de uso do poço. Isso de uma forma de preservar o poço e também que a gente pudesse diminuir o rebaixamento deles. Para quem não sabe, nós temos um problema gravíssimo no Poço Comitivas. O Poço Comitivas, na sua origem de construção, ele ficou excêntrico. E essa colocação que o Rocha falou, da gente descer a bomba para a câmara de redução, não é possível no Poço Comitivas. Então, desde quando nós detectamos esse problema, nós temos usado muito pouco o poço, a gente controla bem isso, e a gente vem observando que nos últimos 2, 3 anos não houve rebaixamento, nem do Comitiva e nem do Barretos 2. Então, no nosso município, realmente, Rocha falou a verdade, já baixamos mais de 100 metros. No Barretos 2, se não me engano, é em torno de 140 metros, desde quando perfurou e até agora. E o Comitiva na casa de 100 metros. Mas, diante dessas medidas, e também tem leis restritivas agora, o DAE fez leis, não pode funcionar mais que 20 horas o poço. Então, está todo mundo trabalhando nesse intuito da gente estar podendo melhorar essa qualidade do funcionamento do poço para que a gente possa estar abastecendo a cidade de forma correta. Então, eu gostaria só de fazer essas colocações. Com relação às outorgas, aqui eu estou cansado, até vou brincar com o Cláudio, eu não aguento mais discutir esse Ribeirão Pitangueiras com o Cláudio, e já tive até a oportunidade de falar com a Leila, mas vale até a pena o registro aqui, principalmente que nós estamos numa audiência pública. Rocha falou a verdade ali no começo. No começo do Pitangueiras, era em números as pessoas outorgadas ao longo do Pitangueiras. Hoje, se restringimos a apenas 4. Então, eu acho que nós estamos precisando dessa água do Pitangueiras. A cidade tem crescido, eu falo sempre isso, o Silvio teve a oportunidade de falar isso aqui ontem, a Pereira é uma Ferrari. A Pereira, em todos os momentos críticos do município, ela consegue suprir todas as coisas. Nós estamos precisando aumentar a outorga do Pitangueiras. Para quem não sabe, quando o irmão do Rocha foi o diretor do SAI, nós aumentamos a captação, a estação de tratamento de água da Pereira para 1.250 metros cúbicos por hora. Isso faz, se não me engano, quase 20 anos. E até hoje nós não conseguimos aumentar a outorga. Então, nós precisamos fomentar essa discussão. Peço até o apoio da Câmara, junto ao DAE. O Cláudio não é culpado, o Cláudio nos ajuda demais. Vale o registro aqui, nesse momento crítico que nós passamos aí. O Cláudio foi pessoalmente aí impedir as pessoas de captar, viu o Cláudio pessoalmente abrindo as represas que não estavam deixando a água verter. Mas nós precisamos discutir esse Pitangueiras urgentemente. O município está precisando dessa água. Nós temos, desde mais de 20 anos, a estação preparada para isso e nós não estamos. Então, eu peço aqui que a gente faça uma ajuda. Estou direto reunido com o Cláudio, já fui até falar com a Leila em São Paulo, porque tinha, se não me engano, mais de 12 pessoas que captavam. Hoje nós estamos apenas em 4. De 2 grandes, apenas nós e a JBS. E o que nós nos obrigou a fazer? Porque nós precisávamos aumentar a outorga lá, tendo em vista os outros empreendimentos que estavam saindo na cidade. Nós fizemos uma outorga compartilhada com o auxílio do Cláudio, tanto na Fischer, o Rocha até participou de lá, o Rocha que fez a outorga pelo SAI na oportunidade, nós estamos uma outorga compartilhada no Córrego das Pedras com a Fischer, e nós acabamos de fazer uma outorga compartilhada, está até lá para o Cláudio referendar, junto com a JBS, que a JBS realmente tem uma outorga de 250 metros cúbicos, 260 metros cúbicos por hora, e ela nos cedeu 100 metros da outorga dela, para que a gente possa estar captando essa quantidade um pouco mais de água. Então, a gente dizer que a gente está trabalhando nesse sentido de estar podendo estar melhorando isso aí. Então, o que vale aqui é que a gente possa fazer um apelo aí, que a gente possa aumentar essa outorga do Pitangueiras urgentemente. Bom, complementando aí o que o Leone acabou de dizer, além da outorga compartilhada que nós buscamos aí junto ao JBS, nós temos aí um projeto também de um barramento ali no Pitangueiras para poder regularizar e aumentar a nossa outorga e ter aí uma condição
de armazenamento dessa água, para no momento crítico, no momento de necessidade, a gente poder utilizar. E com relação a poço, perfuração de poço, ali na região do JBS, tem um histórico de água, na realidade ela é sulfurosa e ela é imprópria para consumo humano. Mas, em compensação, ela é uma água medicinal, que seria o lugar ideal para se fazer aí um parque termal aí com água medicinal. E ali naquela região, como já foi dito, no Nestor, ali no JBS já tentaram perfurar, na Polícia Militar, e tem um histórico ali que não dá água realmente própria para consumo. Então, a opção que nós temos ali é fazer justamente o barramento para poder regularizar e conseguir aumentar a outorga do Pitangueiras. Isso já está em andamento, já está sendo feito o levantamento aí topográfico para a gente poder elaborar um projeto aí e dar sequência nisso. Até para o Marcão, me pedir a palavra do Marcão, até porque a gente sabe que ali no Pitangueiras, e já foi extremamente debatido aqui na Câmara, a questão do desmatamento, a questão de acabar com as nascentes do Pitangueiras. A gente toda hora ouve que a Pereira é fundamental e manter o córrego chegando a Pereira com água é mais fundamental ainda. Então eu até passo, que era uma pergunta do Paulo para o Marcão. Respondendo o seu questionamento e do vereador Paulo Correia, nós temos hoje aí um programa de recuperação de nascentes, que nem eu disse antes, a Milena, o João Mone lá, são pessoas que estão à disposição na secretaria. Caso o produtor rural queira ir lá, a gente faz o projeto, inclusive até doa as mudas, né, através do nosso viveiro, que inclusive deriva de uma lei até do vereador Paulo Correia, né? Só que a partir da aprovação desse projeto e da gente estar adquirindo essa imagem de satélite, vai ter como a gente fazer um diagnóstico bem mais completo da verdadeira área, tanto desmatada, a área que necessita ser recuperada, ser conservada, e através dos pagamentos a esses pequenos produtores, né, que vão ter lá dentro da regulamentação da lei esses critérios e também as formas que vão ser feitos esses pagamentos, nós pretendemos aí recuperar não só a área do Rio Pitangueiras, mas, como eu e João Amadeu frisamos já na apresentação aqui, as áreas que também são de alta prioridade, né? Então, a gente conta com a colaboração dessa Casa de Leis aí, para que esse projeto seja realmente aprovado. Se quiser alguma discussão, algo mais aprofundado, podem procurar a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, vai estar lá de portas abertas para vocês, mas essa ferramenta da imagem de satélite, ela é essencial para que nós desenvolvemos aí um projeto mais sucinto, um projeto mais pontual. Mas aquele pequeno produtor ou produtor que queira saber mais, queira recuperar a sua nascente, pode procurar a secretaria, que nós estamos à disposição aí para ajudar. Tá? Sem mais. Marco, eu gostaria de oferecer para a Secretaria do Meio Ambiente esse trabalho que eu fiz graciosamente para a Prefeitura, onde eu loquei todas as nascentes, tanto do Córrego das Pedras quanto do Pitangueira. São coordenadas georreferenciadas, que basta ir no campo e locá-las, que é o ponto tirado do mapa do IBGE, que é o documento oficial que caracteriza uma nascente. As imagens que você comprou de satélite vai te dar uma precisão de até 50 centímetros, se não me engano. Isso. A precisão geodésica é de milímetro. Então, a localização georreferenciada é o documento oficial. Eu quero oferecer para o município, como cidadão que preza a minha cidade, e aqui nasci, aqui estudei, aqui me formei, e aqui eu cuido dos meus filhos, dos meus netos. Eu acho que é um trabalho que eu venho lutando há muito mais de 10 anos, nesse sentido, e eu quero oferecer para o município isso graciosamente. Como eu ofereci para Colina, para Olímpia e para Bebedouro, na ocasião que teve o debate de fazer esses trabalhos sem ônus nenhum para esses municípios. Eu agradeço, né, a sua colaboração, a Secretaria está de portas abertas, não só a sua, mas quem queira colaborar aí com o desenvolvimento do nosso meio ambiente ou qualquer outra parte, a nossa Secretaria, a Fazenda Municipal, está aberta para sugestões, para opiniões, para críticas construtivas e embasadas, né?
está lá aberta na fazenda, a estrada da Fazenda Buracão, sem número, sentido ali Frigorífico Minerva, e vai ser de grande agrado, grande apreço a sua ajuda. Obrigado. Atendidas as finalidades propostas, agradeço a presença de todos, principalmente o Antônio Rocha, nosso amigo Cláudio Dair, o Silvinho, o Marcão, todas as pessoas, os vereadores, e coloco à disposição essa casa sempre que quiser haver um debate, trazendo os problemas que realmente precisam ser enfrentados pela nossa população. Muito obrigado a todos.